Opa, pessoal, tudo bem? Aqui é o Ryan e eu trouxe esse caso que faz parte de uma série de vídeos que a gente tem trago para mostrar como a neuroanatomia básica pode nos ajudar a localizar lesões nos exames de imagem e, consequentemente, usar esses conceitos para nos ajudar na programação cirúrgica desses pacientes, nos permitir que a gente faça uma programação cirúrgica segura. Eu trouxe aqui o caso de uma paciente de 57 anos, do sexo feminino, que deu entrada para a gente com uma história de confusão mental há cerca de 15 dias da admissão. Aqui eu tenho uma imagem que é uma imagem de T1 com contraste no corte axial, uma ressonância. E a gente consegue ver realmente uma lesão com realce heterogêneo ao contraste. Consigo observar também essa característica heterogênea dessa lesão nessa outra imagem, que corresponde a um coronal, um corte coronal, de uma imagem ponderada em T2, que eu consigo ver bem essa lesão com uma imagem heterogênea. Onde é que está essa lesão? É basicamente o que a gente tentou mostrar nessa aula. Olhando a lesão, a gente percebe que ela tem relação com dois sulcos muito importantes, que é esse sulco que está pintado aqui de vermelho e esse outro que está de mais alaranjado, que a gente consegue ver tanto no corte coronal quanto no corte sagital. Mas para que a gente saiba qual é o nome desses sulcos, em qual região que eles estão, vale a pena a gente revisar os sulcos da face medial do cérebro. Para isso, eu trouxe um esquema em que aqui tem uma região anterior, aqui tem uma região posterior, aqui inferior e aqui superior. Uma forma mais fácil da gente fazer o estudo dos sulcos e dos giros da face medial do cérebro é dividir essa face em três grandes regiões. Uma região mais interna, que é formada pelo corpo caloso. Na verdade, o corpo caloso corresponde às principais fibras que a gente chama de comissurais, que são fibras que eles interligam os dois hemisférios. Ele é formado por uma região central, que é o tronco do corpo caloso, que possui uma deflexão anterior, que é o joelho do corpo caloso, e uma deflexão posterior, mais espessa, que é o esplênio do corpo caloso. O joelho do corpo caloso continua-se anteriormente como o rostro do corpo caloso. Então, de posterior para anterior, temos o esplênio, o tronco do corpo caloso, o joelho do corpo caloso e o rosto do corpo caloso. Superiormente a essa camada mais interna, a segunda camada, que é a camada intermediária, corresponde ao giro do cíngulo. Mais externamente ao giro do cíngulo, ele tem uma camada mais externa, que é subdividida em algumas regiões por uns sulcos. Então, só revisando, o estudo dessa região pode ser feito em três camadas. Tem uma região mais interna, que é o corpo caloso. Eu tenho uma região mais intermediária, que é o giro do cíngulo. Tem uma região mais externa, que a gente chamou de região externa, que a gente vai subdividir pelos sulcos dessa região. Estudando os sulcos da face medial, eu tenho um sulco que está pintado aqui de verde, que vai separar a região mais interna, que é formada pelo corpo caloso, da região intermediária, que é formada pelo giro do cíngulo, e é chamado de sulco do corpo caloso. Superiormente, eu vou ter um outro sulco que, por sua vez, agora separa a região intermediária, formada pelo giro do cíngulo, dessa região mais externa, e é chamado de sulco do cíngulo. Além de saber o nome desse sulco, é importante que eu entenda que ele possui três ramos principais, que é um ramo que sai mais ou menos a nível da metade do corpo caloso, que é chamado de ramo paracentral. Eu tenho um ramo que sai mais ou menos no terço distal do corpo caloso, que é chamado ramo ascendente ou ramo marginal do sulco do cíngulo. Esse ramo é bem importante porque algumas vezes nas imagens de ressonâncias, nos cortes axiais, eu consigo ver esse sulco, esse ramo do sulco do cíngulo, que é chamado de ramo ascendente ou marginal do cíngulo. Eu tenho um terceiro ramo, que é chamado de ramo subparietal, ou seja, o giro do cíngulo é separado da região mais externa pelo sulco do cíngulo, que possui três ramos, que é o ramo paracentral, o ramo ascendente ou marginal e o terceiro, que é o ramo subparietal. Outros dois sulcos são importantes no estudo dessa região, que é o sulco
parieto-occipital, que vai separar uma região mais anterior do lobo parietal dessa região mais posterior, que é o lobo occipital. Esse é um sulco também bem importante, que eu consigo também vê-lo no estudo da face superolateral do cérebro. Inclusive, ele é usado como um dos limites do lobo occipital, juntamente com aquela incisura pré-occipital na face superolateral. Além do sulco parieto-occipital, um outro sulco é muito importante, que é chamado sulco calcarino. Ele é muito importante porque ele abriga em seus lábios a área primária da visão. Uma particularidade é que os dois sulcos formam uma letra de Y, de tal forma que, proximal antes da junção, eu vou ter a área da visão nos dois lábios, no lábio superior e no lábio inferior do sulco calcarino, enquanto após a junção, eu vou ter só em seu lábio inferior. E o estudo desses sulcos é importante porque esses sulcos vão dividir aquela região externa em algumas sub-regiões que a gente falou. A anterior ao ramo paracentral do sulco do cíngulo, eu vou ter o giro frontal superior, que se continua com o giro frontal superior da face superolateral. Entre o ramo paracentral e o ramo ascendente ou marginal, eu vou ter uma segunda região que é muito importante, que é chamada de lóbulo paracentral. Por que ela é tão importante? Porque ela aloja o sulco central, que vem lá da face superolateral, de tal forma que ela corresponde ao prolongamento medial do giro pré-central e do giro pós-central. Por isso que ela é chamada de lóbulo paracentral. Ou seja, entre o ramo paracentral e o ramo ascendente ou marginal, eu tenho um lóbulo paracentral. Entre o ramo ascendente ou marginal e o sulco parieto-occipital e acima do ramo subparietal, eu tenho o pré-cúneus. Porque o cúneus é formado entre o parieto-occipital e o calcarino, chamado de cúneus. Abaixo do calcarino, eu tenho uma região que é chamada de língula. Então, repetindo, eu tenho giro frontal superior, na frente do ramo paracentral. Entre o ramo paracentral e o ramo ascendente ou marginal, eu tenho o lóbulo paracentral, que abriga o sulco central. Entre o ramo ascendente ou marginal e o parieto occipital, eu tenho uma área que é chamada de pré-cúneus. Entre o parieto occipital e o calcarino, cúneus. Abaixo do calcarino, língula. Agora, voltando para o nosso caso, a gente consegue agora perceber que sulcos são esses. Eu tenho a minha lesão e tenho um sulco pintado de vermelho que separa o lobo parietal do lobo occipital. Esse sulco ele é visto na face medial, ajudando no limite do lobo occipital. Esse é o sulco parieto occipital. Um outro sulco que aqui é importante é o sulco calcarino. Entre os dois aqui, eu vou ter cúneus. Entre o parieto occipital e o ramo ascendente ou marginal, eu vou ter pré-cúneus. Então, essa minha lesão, a gente viu e mediu nas imagens que ela está cerca de 2 centímetros superior, o limite superior dela, né? Fica cerca de 2 centímetros superior ao sulco parieto occipital. E nessa mesma região aqui, tem cerca de 1,5 a 2 centímetros lateral da linha média. Vale ressaltar que essa lesão aqui, a gente olha do nosso lado direito, mas na verdade corresponde ao lado esquerdo do paciente. Ou seja, é uma lesão que está centrada principalmente no lobo occipital, indo um pouco para o parietal à esquerda do paciente, com relação importante com o sulco parieto occipital e com o sulco calcarino, ou seja, tem um pouco de lesão abaixo do sulco calcarino. Como é que a gente fez, então, o planejamento cirúrgico baseado nessas informações de anatomia que a gente trouxe? Uma coisa importante para eu saber é que aqui na frente tem um násio, que é um ponto craniométrico. Se eu traçar uma linha que vai a cerca de 25 centímetros, eu chego ao lambda, que vai ser a junção da sutura lambdóidea com a sutura sagital. Esse lambda marca para mim o sulco parieto occipital. Outro ponto no occipital que é muito importante é o opistocrânio, que corresponde à região mais protuberante da região occipital. Esse opistocrânio marca para mim, no cérebro, o sulco calcarino. Ou seja, lambda, sulco parieto occipital, opistocrânio, sulco calcarino. O outro ponto importante que a gente consegue palpar aqui facilmente é a protuberância occipital externa, que corresponde a um ponto craniométrico que a gente chama de íneo. Esse íneo é muito importante
porque ele marca a confluência dos seios. Por que isso é importante? A confluência dos seios, aqui numa outra imagem, a confluência dos seios é essa aqui, ó, que é o ínho. Ela é importante porque ela é formada pela junção do seio transverso com o seio sagital superior. Então, aqui eu vou ter o seio sagital superior, seio transverso direito, seio transverso esquerdo, que vão se juntar numa região que a gente chama de confluência dos seios ou ínho. Ela é importante porque aqui nessa região vai ter a tenda cerebelar, ou seja, superior a ele eu tenho o lobo occipital, inferior a essa região eu vou ter o cerebelo, ou seja, fossa posterior. Superior, supratentorial, inferior, infratentorial, que é a fossa posterior. Aqui eu consigo ver bem o lambda, que marca a junção da sutura lambdóidea com a sutura sagital. Ou seja, aqui marca para mim o que a gente falou, que é o sulco parieto occipital. O opistocrânio, que é a região mais proeminente da região occipital, a região mais proeminente do osso occipital, marca para mim o sulco calcarino. Aqui também eu tenho o astério, que marca para mim o encontro da sutura lambdóidea, parieto-mastóidea e occipito-mastóidea. É uma região importante porque ela mostra o momento em que o seio transverso forma seio sigmoide. E aqui o ínho, que é a confluência dos seios. Então, numa outra imagem, aqui eu tenho o lambda, tenho o opistocrânio e tenho o ínho. Acima do ínho, da confluência dos seios, eu tenho um compartimento supratentorial, ou seja, eu vou vir o lobo occipital, e abaixo da confluência dos seios eu vou ter a fossa posterior. Então, como é que a gente fez o planejamento cirúrgico desse paciente? Aqui eu tenho um paciente de decúbito ventral, ou seja, essa aqui é a região posterior dela, da região occipital, de tal forma que a gente marcou o lambda, aqui é o lado direito do paciente, aqui é o lado esquerdo, e aqui a linha média, marcado aqui pela sutura sagital. Então, aqui eu tenho o lambda, que é o encontro da sutura sagital com a sutura lambdóidea. Aqui marca para mim o sulco parieto occipital. Aqui eu tenho a região mais protuberante, a região mais abaulada do osso occipital, que é o opistocrânio. Marca para mim, que a gente desenhou aqui, o sulco calcarino. E aqui o ínho, que é a protuberância occipital externa, que marca para mim a confluência dos seios. Abaixo daqui é fossa posterior, acima lobo occipital. Se eu sei que minha lesão, eu marquei na imagem, está 2 centímetros, tem limite superior 2 centímetros do parieto occipital, a gente desenhou nossa lesão aqui. Porque ela está 2 centímetros superior, cerca de 1,5 a 2 centímetros da linha média, e aqui está desenhado a minha lesão, porque ela vai um pouquinho inferior ainda ao sulco calcarino. Numa outra imagem, eu consigo ver exatamente a mesma coisa. A lesão desenhada, o lambda, parieto occipital, opistocrânio, sulco calcarino e o ínho, confluência dos seios. Foi feito, então, uma incisura na pele arciforme, com a base voltada para baixo, e a gente chegou nessa imagem. Aqui eu tenho o lado direito do paciente, aqui eu tenho o lado esquerdo do paciente, aqui é superior e aqui é inferior, porque o paciente está em decúbito ventral. De tal forma que eu tenho aqui a minha sutura sagital, ou seja, aqui é a linha média, aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. E aqui é a sutura lambdóidea. Então, esse ponto aqui corresponde ao lambda. Aqui o opistocrânio e aqui o ínho, ou protuberância occipital externa. Aqui, sulco parieto occipital, sulco calcarino, confluência dos seios. A gente programou, então, uma craniotomia cerca de 1 centímetro lateral da linha média e passando superior ao sulco parieto occipital, que a gente encontrava a nossa lesão topografada nessa região. Feito a craniotomia, a gente tem aqui embaixo da craniotomia a dura mater. Então, a dura mater foi aberta em forma de C, com a base voltada aqui para essa região que é muito importante, que marca o seio sagital superior, que é a região da linha média. Feito a incisão na dura mater, a durotomia, e aberta a dura mater, a gente consegue ver bem a lesão na região que a gente topografou. Aqui, ó, na topografia do lambda, vai ter o sulco parieto occipital. Essa lesão crescia em forma de cone, como a gente pode ver na imagem axial, naquela primeira imagem, indo para a região anterior. Por isso que a gente fez uma craniotomia um pouco superior, que a gente viu que ela passava cerca de 2 centímetros superior à parieto occipital. Então, a gente pode ver como a anatomia básica nos ajudou a topografar a lesão e encontrá-la, e fazer a ressecção completa dessa lesão com segurança para esse paciente. Então, aqui eu consigo ver bem
A lesão topografada exatamente na região que a gente marcou, acima do sulco parieto-occipital e com relação importante com o parieto-occipital e com o sulco calcarino. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar hoje, só para ratificar a importância do estudo da anatomia e como ela pode nos ajudar no nosso tratamento cirúrgico, no exame neurológico e na topografia de lesões em exames de imagens. Então era isso que a gente tinha para hoje. Obrigado, pessoal.